Meu foco atual de pesquisa e de interesse como artista é a maneira com que as pessoas vão conversar com as máquinas. Nós estamos vendo um momento em que a capacidade de interação em linguagem natural de computadores aumentou absurdamente nos últimos anos. E a pergunta que eu acho fundamental é: será que essa linguagem que nós vamos ter com essas máquinas é a mesma que nós temos com os humanos? Essa criatura, o quanto ela sabe? Quais são os limites dela? Qual é o limite da existência dela? A gente recriou uma mesa de café do século XIX e programou 3 chatbots computacionais para interpretarem os personagens Bentinho, Capitu e Escobar da obra de Machado de Assis, de uma maneira que você pode ir lá fazer perguntas a eles e ver as respostas projetadas na mesa. Basicamente, esse é o ambiente que é experienciado pelas pessoas. E uma das primeiras perguntas que recebi de várias pessoas é: por que Dom Casmurro? Uma razão fundamental que a gente escolheu foi porque ele é um livro, mais do que tudo, sobre a dúvida. Sobre a dúvida do que realmente aconteceu. O Machado de Assis, com toda aquela sutileza, com aquela capacidade enorme de explorar personagens através de pequenos detalhes, trabalha o livro para deixar a questão permanentemente em dúvida. E é lógico que certas pessoas acham que houve a traição, certas pessoas não acham, certas pessoas... No fundo, o ponto central é a dúvida. Que na medida que a pessoa chegasse ali na nossa obra, ela tivesse perguntas para fazer. E isso a gente viu que realmente acontece e é um fator importante motivador. E o que a gente fez foi exatamente isso. A gente pegou aquele livro do Machado de Assis, com todos os seus diálogos, separou esses diálogos e disse: deixa eu tentar fazer uma máquina que usa os diálogos, as falas de cada personagem e tenta usar essas falas na resposta a alguma pergunta. Então, o que essa máquina está fazendo? No que a pessoa conversa com ela, frases parecidas com essa, e a gente tem em torno de 250 dessas para os 3 personagens, e, quando encontra uma delas, responde o que está lá. É isso que ela faz, que cada bot faz. Só que quando você põe 60 frases, no caso da Capitu, ou 120, como a gente tem no Bentinho, começa a ficar interessante. Tá? E daí vem... A gente tomou uma decisão artística muito forte de que a gente não ia fazer os nossos bots falar nada que não estivesse no texto original. A gente não queria que os bots fossem além do mundo definido pelo Machado de Assis. Além do que, eu acho muita pretensão eu querer botar palavras na boca de um personagem do Machado de Assis. Tá? E o que acontece, por vezes, é que as pessoas fazem perguntas que não tem uma resposta no livro. E o artifício que a gente usou, na medida que eles estão sentados numa mesa de café, é mais café. Vamos empurrar o problema e vamos fazer de conta que não viram. Tá? Esse é o nosso não, eu não sei naquele contexto. Eles são personagens vitorianos, eles são polidos. E uma das coisas que interessa para mim profundamente, e que afetou, acho que, bastante o modo como a gente fez isso, é essa questão de que humanos, quando a gente se encontra com máquinas, com coisas que a gente não compreende, máquinas ou com coisas, pode ser algo, a gente começa a querer fazer todos os tipos de perguntas. A gente assume que eles sabem tudo. Porque a gente sabe que uma pessoa não é capaz. Mas, de repente, tem algo no mundo que sabe. E a gente vai lá e vai fazer essas perguntas. E isso é interessante quando a gente olha mais recentemente, principalmente em ficção científica, a gente vê de novo essa noção de
o humano cria algo que não é humano, que é capaz de falar, isso vira um oráculo. Eu sei que tem perguntas que uma máquina é incapaz, que um computador é incapaz de responder. Isso foi mostrado de uma forma absolutamente brilhante pelo Alan Turing, que está aí, com esse pequeno diagrama que está aí. Porque uma máquina de estados comum, é incapaz de responder a pergunta se esse programa tão simples pode acabar. Porque isso encerra uma contradição. Então, as máquinas são limitadas, a gente sabe disso, mas a gente não resiste como ser humano. Elas têm esse fascínio, e eu acho que para nós, isso é algo que está dentro dessa obra. Porque o que a gente vê é que essa obra que tem essa dúvida, quando a gente personaliza 3 máquinas que são os personagens, as pessoas não resistem e começam a perguntar para além da obra, além do que é possível, perguntar perguntas que não podem ser respondidas. Desde a pergunta que Machado não quer responder, se ele quisesse responder, ele teria respondido, se ela traiu, e aí com todo outro tipo de coisa. Tá? E a resposta não está no livro. Essa resposta não existe. Mas, de alguma forma, eu vejo ali, eu sinto essa necessidade. Eu acho que isso é muito interessante. Mas a resposta certa, na nossa opinião, realmente é essa: é mais café. Parte da obra é dar essa frustração desse fracasso de explorar o além da obra para quem tenta ir além da obra e ajudar a pessoa a pensar no por que aquele objeto inanimado é capaz de responder uma pergunta que não tem resposta. É de certa forma, explicitar o fim do mundo. É isso que a gente está querendo. Mas é muito interessante como isso aí. Como o rosto das pessoas tem uma decepção, mas é uma decepção diferente de uma decepção de uma máquina que falhou. É uma decepção de, poxa, uma máquina não sabe isso. Tá? Isso é algo que a gente vai ter mais vezes encontrando com as máquinas. A decepção de encontrar os limites delas, independente de quanto elas parecem inteligentes ou não, ou conscientes ou não. Vivemos o século da simbiose e do self-assembling, um fluxo de avanços tecnológicos que evoluiu da força animal para os princípios cibernéticos e termodinâmicos, até o atual limiar das machines making machines. No fluxo das narrativas tecnológicas que invadem os processos evolutivos próprios da máquina darwinista e provocam o ainda impensado pela evolução natural. A biologia sintética acena para a construção de uma espécie ainda sem nome, de objetos quase sujeitos, um improvável real. Life as Tech. Esses sistemas tecnológicos evoluídos biosinteticamente são imprevisíveis e, às vezes, evoluem fora dos propósitos previstos e podem alcançar resultados impossíveis para a mente humana. Tais seres-objetos permitem pensar sobre os limites borrados entre sujeito e coisa. Como se dará a interação de tais biomáquinas com os seres humanos? Seriam máquinas propriamente ditas? Seres-objetos biomanufaturados, entidades que habitam o abismo ontológico entre o vivo e o não vivo? O bioobjeto composto de materialidade genética pode ser definido como pertencendo a uma lógica do embaralhamento, ou seja, um ser ao mesmo tempo sujeito e objeto, um novo arranjo autônomo e autorreplicativo, originário da combinação entre inteligências artificiais e biológicas. Sistemas biológicos evoluídos sinteticamente são imprevisíveis e, às vezes, são passíveis de evoluir fora dos propósitos previstos. Pertencem a um outro arco do contínuo, ou
o desvio do fluxo evolucionário natural. O bioobjeto é a mistura de manufatura e metabolismo. Compreendê-los significa compreender a ação de hormônios, neurotransmissores e proteínas em escala microscópica, que podem levar a resultados impossíveis para os processos lógicos humanos, mesmo no espectro mais audacioso da nossa imaginação e da nossa ficção. Quimeras. Bioobjetos são objetos símbridos, ou seja, a mistura intraespécies entre humano, animal e o cibernético, e desafiam nosso entendimento sobre a existência de um quarto reino da árvore da vida, Synthetic Kingdom, uma nova natureza, provavelmente um novo iconoclasto. Como se dará a interação deste reino sintético com os seres humanos? Seriam máquinas, propriamente ditas? Não seriam esses bioobjetos entidades que habitam o abismo ontológico entre o vivo e o não vivo? Ser objeto é ser capaz de go away all by itself. Pensar a evolução como um curso pré-determinado é um contrassenso. Como algo novo ou evoluído de um estado anterior potencial pode surgir sem a possibilidade de indeterminação e do acaso? Sem o espontâneo, a mutação aleatória ou indeterminada, não ocorre evolução. O acaso é ontológico. Sem acaso não há lei. Segundo Willem Flusser, a ciência de ponta é poética. Se fragmenta e dá lugar a uma complexa rede de competências cruzadas entre humanos e não humanos. Rompida a cápsula do eu, do self, teríamos, portanto, um sujeito múltiplo, híbrido, atravessado por diversas forças culturais e naturais, bem como interfaces tecnológicas, consciência biocibernética. Hubot, Human plus Robot, consiste na reprogramação simultânea in vitro, em sílico, de padrões de fibras proteicas beta-amiloides, utilizando algoritmos bioinspirados para emular as possibilidades de interação entre sua cadeia composta por 40 pequenos aminoácidos. Pela inserção dessas fibras em um tipo de nanobot, construído pela técnica do DNA origami, essa reprogramação intenta ser orientada artisticamente. Beta-amiloides são os principais constituintes das placas amiloide, observadas no cérebro de pacientes com a doença de Alzheimer. Nas doenças degenerativas, onde essas fibras surgem como indicações de um processo desordenado. Parece indicar que esse design é sintoma, senão o próprio problema. Portanto, o projeto Hubot visa programar, via biologia sintética, substâncias patogênicas e convertê-las numa nova ordem de organização complexa, sintetizando uma reprogramação de proteínas e peptídeos por meio de procedimentos artísticos e científicos. O olhar estético que averigua, investiga e orienta este diagnóstico propõe a atuação do projeto Hubot como um passo experimental e atrevido de juntar a fundamentação heurística do fazer científico com as zonas ainda desconhecidas pela ciência, para romper essa fronteira tecnológica e dar um salto sobre esse abismo ontológico entre mente e matéria, arte e ciência.
what's so fascinating about looking at the first 50 or 60 years of human-computer interfaces is that there actually hasn't been a great shift, paradigmatic shift in the way that we engage with machines. There's been this kind of notion of a kind of command line instruction, a master-slave relationship. I had worked in user interface design. I'd studied it as an undergraduate student and had come to this realization that actually interaction should be more than just this command line instruction, this kind of master-slave relationship. And I was looking to the way that we interact with each other and looking to models, human models of interaction. And this image is just an image that I love to share because for me it's a great moment that captures interaction. It's to explain the photograph, it's a single exposure photograph, but there are two flashes, one at the beginning and at the end of these two fencers competing. But there's a light on the end of the foils that they're holding, the swords that they're holding, which you can track all the way through the movement. And there's a wobble at the top of the screen that for me is a moment of interaction in that both of these participants are both acting and reacting. They're both adapting their behavior in real time and they're changing their behaviors in immediate response to the actions of others. And that learning is occurring, that adaptation is occurring. And so those are the kinds of models that have really been kind of integral to the way that I've been trying to build interactive things. At the same time, I also then was looking to other fields other fields in the sciences that have tried to explain what goes on when we see things that move. And in the world of vision perception, there's a really fascinating strand of it that deals with the automatic perception of life in things. The idea that perhaps part of the visual brain doesn't so much think or contemplate whether something is alive, but that the eye informs the body and the mind that it sees something alive. In this piece of work I'm showing you here today, I'm very much more inspired by the work of Gray Walter and Ross Ashby in the way that I'm designing its behavior. What Ross Ashby, I think, first points to and is picked up on later by a number of other, I think, interesting people is this idea of the environmental half that comes about in intelligence. And the idea that when you build things that have degrees of intelligence, that the intelligence in that behavior may not come from inside of the machine, but it may come from its engagement with its environment. This is a simple experiment of a light-following robot. It doesn't have any advanced AI. It just has two light sensors on the front of it. So it comes out of the dark looking for light, and it finds it, and off it goes. Now, it makes a whole series of moves and looks like it makes judgments, but the actual, if you're a coder, number of lines of code to achieve that might only be kind of half a dozen. And if you could indeed do it completely with an analog electrical system between a light sensor, a battery, and a motor. So my point is that actually incredibly simple machines in terms of their kind of electrical or computational intelligence can start to navigate complex environments and show degrees of intelligence that would seem more sophisticated. And Gray Walters, this is his tortoise on the left-hand side, one of his tortoises. These incredibly animate, although incredibly primitive machines, primitive even for 1944, 1945 when he was building them, made out of old war kind of surplus material. And yet they had this incredible intelligence and animacy given to them by the environment that they were placed inside of. And so that when we started to think about designing intelligence, that we have to be aware of the environment in which that intelligence goes into. And very often this is an example of Gray Walter's work where he had these lights on the robots. And there's two robots here that end up in this kind of dance. And so an economy of structure, what he means by that is kind of an economy of electrical and mechanical systems. With that economy, yet these complex and unpredictable and animate behaviors appear. So these ideas of simplicity,
simplicity in computational systems and simplicity in kind of figurative qualities brings me to the piece of work that I'm showing today. The piece was originally commissioned for the Tate Modern in 2012 as part of the Cultural Olympiad. So this is one of the first pieces of work to be shown inside of this space in the Tate Modern called the Tanks. It's difficult to quite comprehend the size of this from any photograph, but it's 7 meters tall and I think about 32 meters wide, a spherical space, concrete chamber. And I was invited to bring a piece of work into here. And so my proposal was very simple. It was just a single light suspended, and that this light would become some kind of companion for people who enter into that space. You've got to appreciate that people entering into this gallery would never have been there before, because this entire space was kept dormant in complete darkness for over 20 years. And so this light became your kind of your assistant as you went through it. And so to do that, I had to build this 21-meter motorized rail, and I had to hang a 5-meter tall Delta robot. And so if you stand still beneath it, it stands above you, also motionless, kind of mocking your inanimacy. And as you start to move and come to life, it too responds and mirrors those behaviors. So its animacy, its life, comes from its environment. It doesn't come from within it. And occasionally there are these little triggered behaviors that get it to run away or to play. And I was also looking at how there are kind of archetypal or primitive, certain very specifically primitive behaviors that we are potentially born with, that we recognize very easily, and trying to look at the parameters of those in the design of it. This is a kind of playful behavior. And so for me, this photograph for me is the kind of captures a moment of success for me in this piece of work. That somebody would want to reach out and make contact with something like this. And this is what the work intends to do. But it also intends to kind of make you feel unsettled, and it plays what I think sort of the narrative and the uncanny that puppetry also plays with when it brings things to life and sort of slips between life and death. And in animating it, I haven't given it completely smooth motion. There are moments in which it moves quite mechanically and becomes very still. And it's that shift between life and death of this simple piece of geometry that I think starts to trigger these kind of strange and I hope thrilling sensations of animacy.